e viu-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, um fantasma, e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles, e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmo, além da medida. Digam amém. Aqui nesse texto, a gente, antes de estar meditando nele, se os irmãos chegarem em casa, depois olharem nas vossas Bíblias, vocês vão perceber que os discípulos e Jesus aqui teve duas situações que foram muito conflitantes para eles, porque na realidade havia acontecido dois fatos que ficou marcado na história deles. O primeiro foi que João havia sido decapitado, e João é primo de Jesus, então havia uma tristeza em cima disso. Logo após, houve a multiplicação dos pães e dos peixes. Ainda que eram para eles estarem felizes, alegres, os discípulos, mas o versículo de número 52, do capítulo 6 mesmo, diz assim, que os discípulos não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração, o coração dos discípulos, estava endurecidos. Mas, se os discípulos não estavam felizes, a multidão estava. Mas eu analisando em casa, pedindo a Deus uma palavra, o que me chamou muita atenção é que quando há o fato, logo após a multiplicação, Jesus, o texto aqui dessa versão que nós lemos, que é a versão King James, vai dizer que ele obriga os discípulos a entrar no barco. Na versão NVI, que é um pouquinho mais branda, na nova versão internacional, fala que Jesus insiste. E na nova tradução da linguagem de hoje, diz que Jesus ordena os discípulos a entrarem no barco e passarem para outra margem, para outra banda, para a cidade de Betsaida. Só que houve outra, antes dessa tempestade, houve uma outra no capítulo 4, aonde Jesus também faz a mesma coisa. Só que lá havia uma diferença. Só que lá existia uma coisa que me chamou muita atenção. Porque Jesus entrou no barco e disse aos discípulos: passemos para o outro lado. Ou seja, aqui Jesus estava no barco nessa primeira tempestade. Nessa segunda, Jesus obrigou eles a entrarem no barco e irem. Isso ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando que é muito estranho para mim, mas muitas das vezes isso tem a ver também com o que acontece no nosso dia a dia, porque talvez você, se fizer uma autoanálise aí da sua vida, no tempo que você tem até mesmo na fé, ou se você nasceu na igreja, das situações que acontecem em sua vida, de situações ruins, de tempestades, de problemas, você vai ver que acontece, e quando está acontecendo, você mesmo pergunta: por que, Senhor, o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que, Senhor, que está acontecendo isso na minha família? Por quê? E essa também foi a minha pergunta na hora que eu vi esse texto, na hora que eu li esse versículo, onde dizendo que Jesus obrigou. Eu perguntei por quê? Por que Jesus obriga os discípulos a irem direto a uma tempestade? Veja bem, a primeira coisa que me veio ao coração foi que o sofrimento, ela é a escola superior do Espírito Santo, que nos ensina as maiores lições de nossa vida. Se você pegar a sua história, eu posso falar da minha, com toda tranquilidade. Eu já tive N situações que eu passei, que a minha família passou, e depois que eu aceitei Jesus menino, com 17 anos, teve situações na minha vida que eu falei: eu não vou aguentar, eu vou morrer,
porque é uma situação muito ruim. Já houve fatos de acontecer que eu falei assim, dessa eu não passo, dessa eu não vou conseguir sair. E só que o estranho para mim, na época, eu era muito novo, que aconteceu uma situação muito complicada mesmo, e eu até já contei isso aqui na igreja, que quando aconteceu, eu sentei na sarjeta de minha casa, ou na guia, ou como vocês queiram chamar, na calçada, e eu sentei, a minha filha mais nova sentou ao meu lado, e ela ficou, o tempo que ela passou do meu lado, calada, porque ela entendia a situação, era uma criança ainda, mas ela não ousou falar uma só palavra. Eu me lembrei dos amigos de Jó, quando chegaram e depararam com Jó naquela situação. Então, veja bem, só que aí eu fui entender que as situações vêm nas nossas vidas, o Espírito Santo vem trazer isso para nós, para quê? Para que nos possa moldar para grandes situações que Ele vai te usar enquanto você estiver na presença do nosso Deus. É sério isso, olha, hoje eu fico olhando, pastor Natanael, eu servi a Deus como diácono por mais de 14 anos. Eu servi a Deus como presbítero uns 8 anos. E eu vejo hoje muita gente, de repente, está aqui no nosso meio, de repente é presbítero. Sei lá, acontece. Outro dia eu vi um caso da internet, eu fiquei assim. Mas tem que saber o tempo da espera. Porque se você está passando uma situação que você não está entendendo, uma situação que de repente você fala, mas eu estou sofrendo demais, é porque Deus está te moldando para algo que vai mudar a história. Vai mudar a sua história, a história da sua casa, a história da sua família. Se eu fosse você, eu dizia amém. Eu dizia glória a Deus, porque eu sei que dói, eu sei que às vezes parece que você não vai conseguir, mas em nome de Jesus o Espírito Santo está apenas te moldando, aleluia, porque Ele tem algo para, aleluia, fazer através de você e com você ainda antes que Jesus volte para nos buscar. A segunda coisa que eu vejo no texto, que o Deus me falou hoje na minha casa, é que as tempestades elas não vêm para nos destruir, ela vem para nos fortalecer. E aí Deus me levou num texto, me levou numa história de um menino chamado Davi, que foi o maior rei que esteve em Israel. Quando aquele moço foi ungido lá na casa de seu pai, lá na sua mesa, aí de repente ele é ungido a rei e ele não assume o trono. E você começa a analisar a história, aquele menino sofre perseguições, aquele menino passa por situações complicadíssimas em sua vida, aquele menino passa por situações que ele não esperava, tudo por causa de uma unção. O grande problema da nossa vida é que nós queremos ter algo, nós queremos ser alguém, mas nós não queremos ser provados. Ei, aleluia, se você quer que Deus te use, você quer que Deus te faça de você, aleluia, um grande homem de Deus da presença dEle, você quer ser alguém que vai mudar a história dos nossos dias, então se prepare, porque vão se levantar gigantes, vão se levantar Golias, vão se levantar problemas, mas tem certeza de uma coisa, isso aí não vai te derrubar, isso vai te fortalecer, vai te colocar você, aleluia, diante do nosso Deus e preparar você para grandes vitórias. As tempestades não vêm para nos destruir, vêm para nos fortalecer. E o engraçado é que outro dia eu ouvi alguém dizer, não sei de quem é a frase, eu vou citar aqui, mas não sei de quem que é, realmente não sei mesmo. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Aleluia, você não entendeu, né? Aquilo que não nos mata, nos fortalece, aleluia. Se você está aqui nessa noite e você está sentindo, aleluia, esse ar, aleluia, você está com sopro de vida, é porque você está sendo fortalecido, aleluia. De repente você está passando por problemas, situações tão profundas, tão graves, uma crise tão profunda na sua vida, no seu casamento. Ei, Deus está te fortalecendo nessa noite. Você vai sair do outro lado, vai cantar o hino da vitória, porque o nosso Deus ainda opera milagres. A terceira coisa que o texto que eu entendo, que Deus me falou hoje à tarde: as tempestades não são uma negação do amor divino, mas uma oportunidade para experimentar o livramento amoroso de Deus. Aleluia. Vou repetir, as tempestades não são uma negação do amor divino. Aleluia. Deus, quando você está na tempestade,
não está negando que te ama. Você não está entendendo. Deus está falando para você. Ele te ama do mesmo jeito, na mesma intensidade. O amor de Deus é imensurável por você, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, pela sua alma. Não mudou e nunca vai mudar. Então só porque você está passando por tempestade, por situações contrárias, Deus está, aleluia, te mostrando que vai haver um livramento amoroso da parte dele. Pastor, onde o senhor tirou isso? Olha, eu vejo um homem na Bíblia chamado Paulo. Ele foi escolhido pelo Espírito Santo para realizar a primeira viagem missionária. Sabe o que aconteceu? Na primeira viagem em Listra ele foi apedrejado. Já pensou se fosse hoje? Hã? Já pensou se fosse hoje? Primeira viagem, Paulo, vai para Listra, apedrejado. Depois, continua a história de Paulo. Depois eu vou citar um versículo aqui, eu vou fazer igual o meu pastor Natanael. Primeira viagem, foi em Filipos, ele foi preso, açoitado. Ele foi jogado no cárcere inferior, lá onde estava ele, Paulo e Silas, cárcere inferior. O cárcere inferior é onde iam os dejetos humanos, onde ia toda a porcariada. Foi jogado lá. Passou por um naufrágio. Paulo tinha tudo para desistir. Paulo tinha tudo para largar. Paulo tinha tudo para abandonar. Paulo tinha tudo para dizer, eu não quero mais isso. Só que ao chegar em Roma, Filipenses, você pode me ajudar aí? Cadê o menino? Pode me ajudar aí? Filipenses, agora eu vou fazer igual ao senhor, vou citar um verso, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá, estou aprendendo com o senhor. Olha lá. Desejando, portanto, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu, ao contrário, tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Aleluia, eu vou profetizar, eu sei que é errado falar isso, mas eu vou falar para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o que você está passando vai honrar o Deus dos céus, e vai honrar você também. Aleluia, tem um hino do moço aí que ele diz assim, que no mesmo lugar que você jogou a rede, não pescou nada, tu vai passar lá de volta, e tu vai voltar com a rede, aleluia, carregada de peixe. Eu estou dizendo carregada de bênção, eu estou dizendo carregada de livramento, eu estou dizendo carregada de salvação na sua casa, na sua família. Ei, eu estou dizendo para você, meu filho, tudo vai cooperar para o progresso do Evangelho. Deus vai entrar com providência. Aleluia, por isso eu quero dizer, você que está aí na internet, não fique desanimado por causa da tempestade. Ela pode estar fora do seu controle, meu filho. Ela pode estar fora do seu controle, meu filho, mas ainda está no controle de Deus. Pastor, vai estar um rebuliço lá na minha casa, está um rebuliço no meio da minha família, está um rebuliço na minha saúde. Só eu sei o que eu estou falando, meu filho, está na minha também. Mas eu sei que nada foge do controle de Deus. Deus pode dizer um basta hoje. Deus pode acabar com o teu sofrimento hoje. Em nome de Jesus, receba essa palavra aí, crente. Receba aí, crente. Aleluia. 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 Só que tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Que os discípulos, eles passaram horas amargas, de grande desespero. Porque Jesus obrigou, entra. Mas de repente Jesus não foi. E Jesus subiu para o monte orar. Só que os discípulos, a Bíblia vai dizer que foi na quarta vigília. E da quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. Agora vocês imaginam, o milagre acontece no entardecer. No entardecer, à noite Jesus despede a multidão. Os discípulos entram num barco, entram no meio do mar, a tempestade começa. A noite inteira. 3 da manhã, e foi embora, navegando, tentando, e os caras entendiam de mar, irmãos. Nós estamos falando aqui de pescadores profissionais, pescadores que tinham talvez uma empresa de pesca, pessoas que entendiam de mar, mas aí estavam sofrendo. E aí, talvez eles perguntam, cadê Jesus? Porque na primeira tempestade, Jesus estava no barco, Jesus estava dormindo, eles deram uma vacilada, não viram que Jesus estava lá no barco. Aí que eles foram lembrar, Jesus está aí, chama ele. Mas não tinha Jesus para chamar. E hoje está assim, muito em moda, a situação, que de nós procurarmos, falar assim, cadê meu Deus? Não é assim? Quantas vezes nós perguntamos, talvez você fale assim, eu já perguntei, cadê Deus nessa situação?
porque são situações ruins que acontecem conosco. E os discípulos perguntaram. Eu me lembro de um texto, de um capítulo da Bíblia, de um texto que foi falar de duas mulheres, Marta e Maria, que elas mandam um homem até Jesus. E aquele homem vai e volta com uma resposta: olha, ele não vem. Só que passou o tempo, passa 2 dias, Jesus não chega, passa 3 dias, Jesus não chega. E Jesus era amigo da família. Jesus era amigo daquela família. Então veja bem, então olha só que situação. A demora de Jesus pode ter aberto uma ferida na alma de Marta. Porque quando Jesus chega, Marta já chega correndo até Jesus e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ali abriu uma ruptura no coração, na alma dela. Porque naquele momento ela estava precisando de cura. E muitas das vezes nós estamos assim, porque nós passamos situações ruins. Lógico que nós passamos, todos nós. Enquanto nós estivermos aqui, é que nós estamos. Sabe qual é o problema? Eu vou falar, crente, sabe qual é o problema? Nós estamos vivendo um evangelho triunfalista. Um evangelho onde você fala assim: olha, você faz isso, recebe isso, você faz aquilo. Não, o evangelho é: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. É esse o evangelho, meu filho. Ei, aleluia, nós só teremos paz lá em cima. E eu tenho um recado de Deus para te dar nessa noite. Ele está vindo aí nos buscar. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos voltar para casa. Nós estamos voltando para casa, crente. Aleluia, a dor da perda é grande, eu sei. Mas aqueles que já passaram, voltaram para casa, está no braço do Pai. E eu tenho me apegado muito nesses dias. Nós estamos voltando para casa. Aleluia. Ei, mas aí Marta pergunta: se o Senhor estivesse aqui. Mas é assim conosco também. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Essa é a pergunta dos últimos dias. Cadê Deus? Mas olha só o que Deus me fala. Ei, Jesus nunca está indiferente a nós. No nosso drama, Ele está orando, de olho nele. Se você pegar o texto, abre lá para mim, meu filho. Capítulo 6, versículo 46 de Marcos. Você pode abrir aí? 6,46. Deixa eu usar o texto aqui, deixa eu usar a Bíblia. Olha lá. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Mas tinha um negócio. Se você olhar outro versículo, a Bíblia vai dizer que Jesus os viu, Jesus os contemplou. Aleluia. Ei, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Isso aqui é bonito demais. Olha aqui, isso é o que Deus falou no meu coração lá. Que Jesus está de olho na minha vida e na sua vida. Para de graça, vai. Jesus está de olho na sua casa, na sua família. Jesus está de olho nos seus filhos. Jesus acompanha de perto, aleluia, cada passo teu, aleluia. Jesus está olhando, sim. Jesus está contemplando você, assim como Ele contemplava aqueles discípulos. Jesus viu eles lá, mas Jesus não queria ir. Daqui a pouquinho eu vou falar para você o motivo porque Jesus não foi naquele momento. Ei, Jesus, aleluia, está de olho na minha e na sua vida. Jesus nunca nos perdeu de vista. A segunda coisa, cadê Jesus? É que Ele nunca chega atrasado, porque Ele está preparando algo melhor e maior para nós. Deixa eu contar uma história para você da minha vida. No ano de 2001, me recordo como se fosse hoje, porque naquele setembro, aqueles homens derrubaram aquelas torres. Nós tínhamos uma lanchonete na Avenida 17, pastor, no centro de Barretos. Naquele tempo, eu me recordo como se fosse hoje, o aluguel daquele lugar era R$2.200. Naquele tempo, 2001. Você lembra, meu filho? Lá. E nós investimos tudo. Minha família, minha casa. Investimos tudo, pastora. Colocamos todas as nossas finanças lá. A outro dono que passou por lá ganhou muito dinheiro. Nós vamos ganhar também. E foi passando o tempo. Passando o tempo foi só piorando as coisas. As coisas foram andando de mal a pior. Só que havia um negócio que depois eu fui entender. Um dia eu sentado lá naquele calçadão. Eu estava sentado lá lá em frente a essa lanchonete. Não tinha ninguém, era um sábado à tarde.
eu senti, aí Deus falou comigo no meu coração, falou assim: meu filho, o que tu está fazendo aqui? Eu falei: pai, eu tenho que cuidar das coisas da minha casa, da minha família. Não, tu tem que cuidar das minhas coisas. Irmãos, pensa num menino que faliu. Eu fui lá no lixo, irmão. A nossa família quase perdeu tudo. Eu só não perdi minha casa que eu moro hoje, porque Deus não quis. Mas veja bem, aleluia, eu entendi que eu tinha que voltar para a casa de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu falei assim, um dia eu estava na minha casa, era o tempo da fita cassete, isso ainda. Eu coloquei uma fita e o pastor que pregava do outro lado, parece que falava comigo assim, ao vivo. Era madrugada, todo mundo na minha casa dormindo. E ele olhou para mim e falou assim: meu filho, volta para minha casa, que eu ainda tenho coisa para fazer através de você. Eu falei: meu Deus, aleluia, a igreja que eu era, o Brasil para Cristo, eu estava lá e não tinha escola dominical. Aí eu falei assim: pastor, a partir de domingo eu assumo a escola dominical. Eu não era nem pastor, eu era presbítero, mas não sabia nem ensinar direito. Mas Deus começou a me ajudar. Ali foi chegando pessoas, foi chegando família, e Deus começou a movimentar minha vida. Aquela lanchonete, nós não tínhamos esperança nenhuma, nós estávamos devendo tanto. Mas aí chegou uma mulher lá e falou assim: eu dou 24 mil reais. Eu falei: meu Deus, é dinheiro demais, pastor Eliseu. Na época, 2001, só que os 24 mil reais não sobrou um centavo para nós. Mas nós pagamos todas as contas, nós saímos de lá sem dever nada. Eu voltei para a presença de Deus, aleluia, e fui entender que o que Deus tem para mim, tinha para minha vida, é muito maior. Ei, levante a mão aí, aleluia. Deus quer te usar, Deus quer te movimentar, Deus quer fazer de você, aleluia, um homem de Deus e mulher de Deus na face dessa terra, ainda antes que Ele volte. Jesus está, sabe onde você está. Jesus está com você, aleluia. A terceira coisa é isto: Jesus sabe tudo, como você está e para onde Ele te levará. Se você pegar o texto, você vai ver lá na frente, aleluia, que Jesus, ele chega naquele lugar. Mas eu não quero me adiantar. Ele chega dentro do barco, ele chega lá como fantasma, igual eles viram como fantasma. Mas Jesus chegou por cima das águas, e ele chegou, e eles chegaram do outro lado, e começaram a fazer a obra de Deus. Ali eles começaram a curar pessoas, começaram a fazer a obra de Deus novamente. Mas aí, o que me chamou mais atenção é quando Jesus chega. Isso aqui que eu quero que você preste muita atenção, que isso aqui é forte demais. Eu estava lá na minha casa, lendo, estudando, fazendo um esboço, e Deus foi me tomando assim. Eu fiquei tão feliz que eu comecei a falar língua estranha sozinha. Quando Jesus chega nas tempestades da nossa vida, aleluia, muitas vezes, irmãos, aleluia, a gente pensa: eu não vou conseguir. Mas aí sabe o que acontece? Aleluia, quando nós decretamos a nossa falência, quando nós, aleluia, que acabam os nossos recursos, Jesus chega e põe um ponto final na sua crise. Eu estou falando com você aí no Facebook, meu filho, eu estou falando com você no YouTube. Não está nada perdido, não. É necessário que você entenda que você tem que entender: quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem muda é Deus, quem transforma é Deus. Deus é dono de tudo, põe tudo nas mãos, o controle está na mão dele. Aí o texto continua e vai dizer que Jesus, abra lá para mim, meu filho, capítulo 6, versículo 49. Olha que legal. 6,49. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras. Marcos 6,49, meu filho. Não faz assim, não, pastor, não. Aí, ajuda eu aí, ô crente. Aí, obrigado. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram. Irmãos, olha que Jesus me mostrou, isso é lindo demais. Jesus, para provar aos discípulos que as ondas que o ameaçavam, Ele vem em cima das águas, para provar para os discípulos. Ele vem em cima das águas, para mostrar para os discípulos, e para mim e para você, que Jesus, Ele caminha em cima de qualquer tempestade. Que Jesus não se intimida por problema, Jesus não se intimida por guerra, Jesus não se intimida por luta, Jesus não se intimida por nada, porque Ele é dono de tudo, Ele manda em tudo, Ele opera em tudo, e dele é tudo, e para Ele é tudo. O nosso Deus,
Para você que não sabe, ele nunca empatou uma batalha. Se ele nunca empatou, imagina se ele perdeu. Você, aleluia, está debaixo das asas do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos. Aleluia, entenda isso. Nada pode deter Jesus, nem água, nem tempestade. Ei, as tempestades, as ondas eram tão grandes, mas não fugiu do controle de Jesus. Eu estou lhe dizendo, meu filho, o que você está passando, minha filha, eu estou dizendo para você com toda certeza. Eu estou falando de mim também, porque eu passei por situações muito terríveis esses tempos agora. Para você que não sabe, eu fiquei 3 dias na UTI, e teve um dia, pastor Natan, numa quinta-feira, o senhor não vai lembrar disso, talvez, mas o senhor é bom, o senhor vai lembrar. Eu entrei dentro do banheiro do quarto, eu já estava no quarto numa quinta-feira, e eu não aguentava de dor, eu sentia, parece que a morte ia me tomar, eu muito fraco. Eu olhei assim no espelho, eu coloquei a mão, falei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Aí o senhor mandou uma mensagem, e aí o senhor falou assim, ó, orem pelo pastor Adalberto, que ele passou um exame, e se ele não melhorar, ele vai voltar para a UTI. O senhor lembra dessa mensagem? Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Mas aí eu falei, Senhor, me tira dessa, e eu estou aqui para te dizer que Deus ainda faz milagre, Deus ainda opera maravilha. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo de dizer para alguém aqui nessa noite, para alguém do outro lado aí, aleluia, Deus está entrando com providência numa causa perdida que você colocou diante dele. Deus ouviu sim sua oração. Deus ainda ouve oração de crente, viu, meu filho? Deus ainda ouve oração de justo. Deus ainda ouve oração, aleluia. Para provar os discípulos. Outra coisa, abre aí para mim agora, Naum, capítulo 1, versículo de número 3. Naum, capítulo 1, versículo de número 3. Diz que o Senhor tem seu caminho. Naum, versículo, isso. Entretanto, e a fé demora demais para se irar. É paciente e longânimo, mas seu poder é incalculável. E a fé não deixará impune o culpado. Agora, o seu caminho está no vendaval e nas tempestades. Ah, meu filho. Era para você dar um glória. Não, aleluia, pastor, eu estou passando o pior momento da minha vida. Pastor, eu estou passando uma crise existencial. Pastor, eu estou passando uma tempestade por uma luta e parece que o barco vai naufragar. Eu não estou aguentando. Mas Jesus tem seu caminho na tempestade. O nosso Deus tem seu caminho. Ele está chegando aí, Ele está chegando aí. Ele está chegando aí, Ele está chegando aí. Ele está chegando aí. Pode dizer nos 4 cantos da cidade: o meu Deus está vindo aí, está vindo aí, está vindo aí. Aleluia. E eu vou encerrar agora. Jesus, Ele vem para acalmar as tempestades da nossa alma. E aqui eu queria a sua atenção. Capítulo 6 de Marcos, por favor. Versículo de número 50. Porque todos o viram e perturbaram-se. Marcos 6,50, meu filho. 6,50. Isto, obrigado. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, não temas, sou eu. Aleluia, aleluia. Aqui é uma coisa interessantíssima. Porque o que estava causando tempestade era o quê? O mar. O que estava causando problema era o mar. O correto na minha ótica, e quando eu li isso eu também queria entender, que Jesus deveria falar com o mar, e não com os discípulos. Porque o que estava causando problema era o mar que ia quebrar, o balanço que ia quebrar o barco, que ia furar, jogar, era o mar. Mas Jesus fala com eles: tem de bom ânimo. Olha só, Jesus não falou o mar, mas Ele falou aos discípulos. Por quê? Porque Jesus quer nos dizer nessa noite: ei, calma, calma.
Eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Tem de bom ânimo. Eu ainda controlo tudo. Eu controlo qualquer coisa. Eu ainda estou, aleluia, na direção da sua vida. Eu ainda estou na direção da sua família. Eu ainda estou na direção da sua casa. Ei, você não está entendendo. Talvez você não está acreditando, porque está muito complicado. Talvez você esteja falando assim: olha, eu estou há tanto tempo orando por uma causa, há tanto tempo orando por uma situação, há tanto tempo orando pelo meu filho, há tanto tempo orando. Ei, você não entendeu? Ei, olha, eu vou contar uma historinha para você. Eu conheço um moço, aleluia, um menino que vivia lá numa cidadezinha da longe daqui. E esse moço, ele era um moço normal, brincava, corria, depois começou a namorar. E aí, uma tia dele aqui nessa cidade, ela orava, ela falava assim: eu quero a minha família, eu quero toda a minha casa, eu quero todos os meus filhos, eu quero todo mundo na presença de Deus. Aí passou-se o tempo, para piorar, aquela irmã orava, hoje ela deve ter mais ou menos, assim para você dizer, 60 anos de Assembleia de Deus. Hoje ela deve ter mais que 60, mas ela orava. Para piorar, sabe o que aconteceu? Todos os filhos desviaram, e aquele moço continuou se perdendo na vida. Aquele moço continuou, aleluia, mas a irmãzinha não dobrava o joelho. Ela falava assim: não, Deus está no controle da minha família, eu acredito. Aquela mulher continuou orando. Aquele moço então saiu daquela cidade e veio para essa cidade. E aí de repente, quando ele chega na cidade, aquele moço abandonou tudo, casou-se, trouxe a sua esposa, veio para cá. E um certo dia, aquele moço passou em frente a uma igrejinha, olhou e falou assim: não, eu vou entrar nessa igreja, eu vou entrar. Ele entrou numa quinta-feira, nunca mais saiu. Esse moço, aleluia, passou. Ele não era casado, ele era amasiado, viu uma vida. Ele casou, aleluia, passou o tempo, nasceu seus filhos, foram apresentar na igreja. Passou mais um tempo, aleluia, os filhos, aleluia, casaram. Os filhos começaram a ir na igreja também. E aquela família da irmã, só esse moço salvou. Esse moço era sobrinho. E a família? Hoje toda a família da irmã está na igreja, aleluia. E o que aconteceu com esse moço? Esse moço, aleluia, nessa família nunca houve um pastor, nunca houve um obreiro. Esse moço está aqui nessa noite pregando a palavra de Deus, para dizer que ele ainda está no controle. Aleluia, aleluia. Eu acredito, oh aleluia, eu acredito na salvação da sua casa, eu acredito na salvação da sua família. Você que me ouve aí do outro lado, aleluia. Essa irmã hoje, ela tem 80 anos de idade. Ela teve Covid também, mas ela estava lá no hospital. E ela dizia assim para o médico, assim: moço, faz o seguinte, eu vou orar. Ela falou: não, mas só não pode, só vai se esforçar. Não, moço, eu sou crente. Lá no hospital, lá no Senhor. Ela estava lá, ela ficou lá um tempinho. Aleluia, aleluia. Esses dias eu fiquei doente, depois que eu saí da UTI, ela passou lá em casa. Era 10 horas da noite, eu vi minha tia chegando junto com meu tio. Eu falei: ixi, é problema. Minha tia aqui, 80 anos de idade, vindo me visitar. Eu falei: tia, o que está acontecendo? Ela falou: nada, meu filho, eu só vim dizer para você que eu vim visitar. Eu falei: Aí ela entrou, fez aquela oração, orou por mim, porque crente, onde dá mais de 60 anos, onde chega tem que orar. Aí ela parou assim, ela não aguentou, as lágrimas começaram a escorrer no seu rosto. Ela olhou na mãe da minha esposa e falou assim: olha, minha filha, Deus ainda me ouve. E tudo que Ele me fala acontece. Eu estava na minha casa na quinta-feira, e eu orei, eu dobrei meu joelho. Ela tem um monte de problema, irmãos, ela tem um monte de problema, mas ela dobra o joelho, viu? Ela dobrou o joelho, ela disse assim, ela falou que Deus visitou ela, viu, Paulinho? Deus visitou minha tia. E ela falou assim, aleluia, hoje ele sai da UTI. Diz que quando ela acabou de falar, a Rose mandou, a minha esposa mandou uma mensagem, aquela mensagem que vai para todo mundo, dizendo: o Adalberto saiu da UTI. Ela olhou para o céu e disse assim: esse Deus é o Deus verdadeiro. Eu posso orar, pastor? Posso orar? Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Jesus quer dizer nessa noite que tem esperança. O que eu acho mais engraçado no texto,
engraçado assim para a gente, um linguajar bem simples, é que Jesus podia acusar aqueles homens. Jesus podia ter chegado no barco e dito assim para eles: olha, vocês estão gritando, vocês não têm fé. Mas Jesus falou isso para eles, mas podia falar para eles: vocês não acreditam em mim. Mas não, Jesus não censurou eles, Jesus não disse nada. Jesus está aqui nessa noite, Jesus está aí na sua casa, para dizer para você que Ele não te censura. Eu sei que esses tempos estão muito difíceis, os dias são maus, e às vezes nós somos levados a perder a fé, a perder a esperança. Esse tempo, pastor Jonas, que nós ficamos longe da igreja, parece que a nossa fé dá uma retraída. Isso acontece com todo mundo porque é a falta da comunhão, é a falta da comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. Mas Jesus não está aqui para te censurar, meu filho. Jesus nessa noite está aqui para te dizer: vai passar, vai passar, e eu vou passar junto com vocês. Parece que eu estou longe, mas eu estou do vosso lado. Pastor, o senhor é doido. Jesus disse assim que nunca nos abandonaria, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E quando Ele diz Ele não estaria, Ele disse: eu estou convosco. Estou é presente. É presente para quem estuda, sabe? É presente. Jesus manda dizer para alguém aqui: Ele está com você, Ele está na sua causa. Jesus está cuidando de tudo. Não se desespere. Ei, Jesus está mandando eu dizer para pessoas aqui: Jesus está contigo. Abrando o seu coração, acalma, aleluia. Mas é uma tempestade grande. Não, tempestade não é nada para Jesus, porque Ele manda no mar, Ele manda no vento, Ele manda na água, Ele manda na tempestade, Ele manda na tormenta, Ele manda em tudo. Num ato de fé, eu vou fazer isso num ato de fé. Estenda sua mão em direção à sua casa, por favor. Estenda sua mão em direção, eu estou sentindo de fazer, estenda sua mão. Aleluia. Você que está aí pela internet, estenda sua mão em direção à sua família. Você que está acompanhada do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. É muito importante isso. É um ato de fé, é um ato de fé da minha parte. Aleluia. Não estou trazendo nada de novo não, é só um ato de fé da minha parte. Por favor, estenda sua mão em direção à sua casa. Aleluia. Com fé, feche seus olhos com fé, e vamos orar pela sua casa, pela sua família. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai, eu entrego em tuas mãos, aleluia, a casa do teu filho, a família do teu filho, os filhos dos teus filhos. Sarabagadaia. Ó Pai, visita esta casa, esse lar. Ó Pai, aleluia, eu sei, eu vou dizer, tem casa, Deus está me falando que tem casa que parece que está tudo desarrumada, mas Jesus está, aleluia, entrando na sua casa agora. Aleluia, Jesus está entrando em casamentos agora. Jesus está visitando filhos que estão nas drogas. Oh, aleluia. Jesus está te visitando nesse momento também, visitando o seu coração. Tem almas desesperadas aqui. Deus está me falando que tem almas que estão desesperadas, que não estão entendendo nada do processo, mas Deus manda lhe dizer nessa noite que Ele está no controle de tudo, que Ele controla tudo, que nada fugiu do controle dEle. Ainda que parece que está tudo desarrumado, Deus está colocando a pedra, aleluia, as peças do quebra-cabeça no lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, faça uma obra neste lar, nessa família, assim como Tu entrou com salvação na minha casa, na casa da minha tia Luzia. Eu sei que Tu pode entrar com salvação na casa desse teu filho. Tem pessoas aqui que estão orando há muito tempo por lares, por esposo, pelos filhos, aleluia, ainda não viu a salvação, mas eu creio em nome de Jesus, aleluia, que Tu vai operar o milagre. Oh glória. Digam amém. Amém. Podemos sentar. Era isso, pastor. Amém. Glória a Deus. Oh, na bagaço. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim